contados com ela. Há 12 anos, numa roda de chimarrão, num convento do interior do Rio Grande do Sul, Padre Zago ouviu pela primeira vez uma receita à base de babosa que seria capaz de curar o câncer. Essa receita cura pode curar qualquer tipo de câncer, porque o que ela faz? Ela desintoxica o organismo e reforça o sistema imunológico. A base da fórmula é simples e qualquer um é capaz de fazer. Basta misturar 3 folhas grandes de babosa, meio quilo de mel e 1 colher de cachaça ou outra bebida destilada. Nós tiramos esta parte aqui, esta parte onde ela está um pouco oxidada, assim a gente tira, né? Os espinhos, assim, ligeiramente, né? Não há necessidade de afundar o objeto cortante na parte carnuda da folha. Vamos aqui, nós temos 700 gramas de mel. Nós vamos fazer 2 receitas com isso aqui. 98% água. Numa receita normal, nós colocamos um tantinho assim de bebida destilada, que pode ser o uísque, mas também pode ser a nossa cachaça quando de alambique, que é mais indicada, ou então o conhaque. Mas para que o remédio realmente funcione, é preciso seguir as seguintes instruções. O pé de babosa tem de ter pelo menos 5 anos de vida. A babosa deve ser colhida no escuro depois de 5 dias sem chuva. Ela não deve ser colhida com orvalho. A preparação deve ser feita no escuro e o remédio deve ser guardado num vidro também escuro dentro da geladeira. O medicamento deve ser tomado no escuro antes das refeições. Essa insistência em fazer tudo no escuro tem uma razão. O princípio da babosa que reage ao câncer perde seu efeito ao entrar em contato com a luz. A babosa tem o princípio ativo, como muitas outras plantas, o princípio ativo contra o câncer. Mas o que, digamos, soma de modo muito particular na babosa é o rubídio. É um tipo de metal que impede a multiplicação acelerada das células doentes. Porque nós todos temos a semente do câncer em nós, né? Agora, enquanto convivem pacificamente as células sadias e as doentes, com um desenvolvimento equilibrado entre elas, não há problema. A babosa tem digamos assim, ativa um sistema que ela tem de reconstituição das células. Tá? Então, reconstitui as células que você perdeu, as células que você tinha doentes ou mortas, reconstitui. Eis porque, de repente, você está curado do câncer. O mel é um veículo. A babosa se serve do mel para viajar aos pontos mais distantes do nosso organismo e a babosa faz a faxina. Quando nós damos um pique de faca ou um objeto cortante na casca da babosa, sai um líquido longo chamado aluína, muito amargo, né? E este líquido o organismo não o absorve plenamente. E dissolvido, porém, pela bebida destilada, o organismo o aproveita melhor. Então, digamos, a função do líquido, da bebida destilada. Padre Zago reuniu num livro os muitos tratamentos que acompanhou. Ele garante que a fórmula pode curar câncer no fígado, pulmão, rins, pele, cérebro e ossos. Mas como a ciência vê a possibilidade da cura pela babosa? O médico especialista em plantas medicinais, Roberto Borren, conhece muito bem a babosa, mas tem dúvidas sobre a possibilidade dela curar o câncer. Eu acho difícil uma fórmula única curar todos os tipos de câncer. No entanto, muitas plantas têm propriedades anticancerígenas e recentemente se comprovou
que realmente a babosa diminui os efeitos lesivos da radiação solar sobre a pele, né? Das radiações em geral. Esse efeito da babosa de diminuir as lesões na pele, nas células da pele causadas pela irradiação, né? Que seria um efeito assim, antimutagênico, né? Esse efeito, indiretamente, seria um efeito anticancerígeno, né? Agora, daí a babosa eliminar tumores já formados, não se pode afirmar isso sem uma experimentação maior. Somente através de estudos bem feitos, né? De estudos farmacológicos e estudos clínicos, é que se poderia afirmar que a babosa curaria algum tipo de câncer. Apesar dos casos relatados de cura, médicos que cuidam do câncer ainda não se dispuseram a experimentar o remédio. Para a chefe de gabinete do Instituto do Câncer no Rio, não faz sentido usar esse tipo de medicamento. A experimentação de alguma nova fórmula significa um passo muito grande, não só em termos científicos, como também no tempo. Implica pelo menos 4 a 5 anos de avaliação farmacológica do material, ou seja, identificação, isolamento, formulação. Implica em pelo menos mais 4 anos, de 4 a 6 anos, de experimentação em fase animal, de laboratório, principalmente as cobaias, e depois a sua experimentação no ser humano. No ser humano, esta experimentação requer, por sua vez, fases muito bem definidas, que vão de 4 até também 6 anos de duração. Ou seja, nós levamos cerca de 10 a 16 anos para completar um ciclo de experimentação. Mas não adianta queimar etapas. A queima de etapas normalmente desmoraliza qualquer método de investigação. Padre Zago afirma ainda que a babosa é capaz de curar outras doenças, como reumatismo, azia e gastrite, além de fungos, calos e picadas de insetos. A motivação do Padre Zago de passar o remédio adiante é tão simples quanto a própria fórmula. O fato de eu ser padre e ter aplicado a receita se deve só que a gente quer ajudar as pessoas. Então, como eu sabia da receita, eu sabia que o companheiro ao lado estava envolvido num problema. Olha aqui, ó, meu amigo.